preocupações com as eleições de 26 e com o candidato a derrotar Lula, tá? Há uma impressão geral, tá? Isso conversando agora com jornalistas e com alguém muito próximo de um certo ministro do Supremo que gosta de andar pelo Leblon. Não vou falar quem é, vocês coloquem nos comentários. Mas há uma impressão, tá, de que, o governo Lula ele vai sair muito mal das eleições municipais. 2, que o Tarcísio, se concorrer contra o Lula, vence em 2026. Tá? E que 3, o Bolsonaro espera um grande acordo com o Lula, veja só, e a Suprema Corte, para ele estar disponível para as eleições de 2026. Então o Bolsonaro tem uma esperança de que o Cássio Nunes vai dar uma canetada e permitir que ele participe das eleições, e isso, esses elementos que eu estou juntando, vão explicar boa parte da briga que a gente estava assistindo nos últimos dias, porque, olha só, eu fui juntando elementos aqui, não só na minha cabeça, mas nas conversas. E, aparentemente, o bolsonarismo sabe, porque circula em todo, vamos dizer, todo o PIB brasileiro, essa galera com grana, a ideia de que o Tarcísio ele conseguiria unificar várias forças, não só de direita, mas de centro, na candidatura dele, e ele seria o candidato favorito dos mercados para derrotar o Lula. É um cara que tem uma rejeição baixa, uma aprovação alta, pegaria o legado do bolsonarismo e ganharia do Lula. Isso era, o mercado está dando como consenso. Beleza. O Bolsonaro sabe que essas reuniões acontecem, o Bolsonaro sabe que esse papo está rolando, só que ele não tem como evitar. Até porque o Tarcísio, toda vez que é instado a se pronunciar sobre o Bolsonaro publicamente, ou quando ele está junto com o Bolsonaro, ele fala muito bem do Bolsonaro. E ele se comporta como um cara menor do que o Bolsonaro. E o Bolsonaro, então, não tem como atacar ele. Então, há um clima no Bolsonaro de uma guerra fria em que ele não consegue atingir o alvo dele, no caso do Tarcísio, porque o Tarcísio não dá razões para isso, né? E esse jogo estava dado, o Tarcísio estava montando a candidatura do Luiz ia ganhar a eleição para São Paulo, ele ficava com o São Paulo todo guarnecido para ele poder fazer uma aventura federal. Esse é o entendimento geral. A novidade é o seguinte, aparentemente o bolsonarismo gostou no início do surgimento do Marçal, e isso explica por que o Bolsonaro no começo fez aquela reunião, deu medalha de imbrocável e tal, porque o Marçal, na cabeça dele, iria dar uma bagunçada no coreto do Tarcísio, não dele próprio, Bolsonaro, até porque no começo o Marçal estava pedindo aprovação para o Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro, aguardando uma possível virada de jogo no TSE, poderia concorrer para presidente e o Tarcísio ia ficar na dele, quieto, tendo que concorrer para governador, tá? Isto era o papo que circulava. Só que agora a gente entende que aquela coisa que a emenda saiu pior do que o soneto, né? Ou para muitos outros, existe essa mesma frase, o molho saiu mais caro do que o peixe. O Marçal começou a crescer e cresceu para dentro do público de todos eles, isso tornou uma ameaça ao próprio Bolsonaro, o Bolsonaro não soube reagir ao Marçal, e sobrou para o Tarcísio fazer essa reação, o Tarcísio topou fazer a reação, foi o único que manteve o apoio de verdade ao Nunes, e, de acordo com as últimas pesquisas todas, ele está virando o jogo para cima do Marçal, aqui em São Paulo. Então, Nunes e Tarcísio estão virando o jogo para cima do Marçal. Ontem, eu e a nossa equipe tivemos a oportunidade de assistir algumas entrevistas, algumas inserções de televisão que estão passando no horário, colocados, patrocinados pela campanha do Nunes, não sei se chegou a ver, muito agressivos com relação. Não. Mandaram até no grupo ali, o cara filmou na TV lá. Assim, mas assim, não é pouco agressivo, é muito agressivo, que eu acho que eu tenho que fazer, tá? Para você acordar a pessoa da ilusão do Marçal, que ele vai colocando minhoca na cabeça da pessoa, é só muito agressivo, assim, ó, o cara é ladrão, condenado, bandido, tal, a pessoa, opa, e realmente, né, tirando a Atlas, todos os institutos de pesquisa estão dando uma vitória, uma ida para o segundo turno para o Nunes, já com casa de 25%, 26%, 27%, e um segundo turno disputado, o segundo lugar disputado entre Boulos e Marçal, com leve vantagem para o Boulos. Tá? E isso volta a... Vamos mudar. Isso continua desagradando a família Bolsonaro, que permanece uma espécie de compasso de espera, aguardando algum milagre vindo da Suprema Corte. Aí eu fui mexer os pauzinhos, fui conversar com essa figura que é próxima de na verdade é próxima de 2 ministros do Supremo, tá? E o papo é de que, olha, é muito difícil o Alexandre de Moraes não bater o pé nisso, né? Então, mencionando uma possibilidade de sei lá, o Cássio Nunes dar uma canetada e sentar, porque vai ser o presidente do TSE, sentar em cima do processo, aí todo mundo tem que aguardar o pós-eleição para julgar, só que se o Bolsonaro ganha, como é que vão julgar e derrubar a candidatura do cara ganha a eleição, né? Enfim, mas disse que o Xandão não deixaria, o Xandão leva muito pro pessoal, e pelo que a gente conhece o Alexandre de Moraes, ele leva, assim, esses assuntos pro pessoal, e o Alexandre de Moraes não deixaria esse assunto andar. Então a gente volta para aquela questão, que é a questão original das nossas análises, que é a ideia de que o campo de batalha para 2026
é a eleição em São Paulo, né? E é muito engraçado a gente falar isso, porque quando vocês assistem filmes de guerra, vocês já viram isso, né? Ah, o Hitler perdeu a guerra em Stalingrado. Mas como ele perdeu a guerra em Stalingrado? Stalingrado está tão longe ali da capital dele, que é Berlim, né? Nem perto. Confio o Lobo. Não, bem lembrado. Ou, sei lá, o Alexandre ganhou dos persas em Galgamela. Pô, mas Galgamela não é Susa, não é Persépolis, estava longe. Pois as batalhas principais não se dão nem na hora que a gente imagina, nem no local que a gente imagina. Então, a batalha principal que vai determinar a eleição de 2026 é a eleição de prefeito de São Paulo de 2024. E, assim, o resultado da eleição de 2024 em São Paulo, cada vez mais, aí juntando todos os pontos, todas as conversas que a gente está tendo, assim, ela é mais do que nunca o verdadeiro primeiro turno das eleições de 2026. Há um primeiríssimo turno que vai determinar se você vai ter Tarcísio ou não candidato, se vai ter Marçal ou não candidato. Isso é determinado nas seguintes hipóteses. Se o Marçal ele vai para o segundo turno, o Tarcísio não vai ter candidatura a presidente, ou ter uma candidatura desmontada para presidente. Se o Marçal ganha a eleição, mais ainda. Se o Marçal, porém, não vai para o segundo turno, o Marçal está bem destruído, o Tarcísio é o candidato, e o Bolsonaro vai ter que fazer beijamão do Tarcísio, tá? Então, para vocês que estão de olho nas eleições de 2026 e querem entender o que está acontecendo, tá? Nunca as coisas tiveram tão, não apenas indefinidas, tá? Mas nunca as coisas foram tão excitantes em termos eleitorais. A gente está vendo uma substituição do Bolsonaro na direita, mas não sem luta, tá? E aí, eu não sei se hoje vai ter react disso, mas era legal a gente ver uns comentários do Silas Malafaia, porque o Malafaia foi colocado na linha de frente contra o Marçal, e pelo menos nos comentários nas redes sociais o Malafaia vem perdendo. E assim, isso é uma coisa, faz todo sentido colocar o Malafaia, porque o Malafaia vive de neopentecostalismo da prosperidade. Então, basicamente, assim, o Paulo Marçal, ele é o maior concorrente do Silas Malafaia. Assim, o dono da linguagem neopentecostal para a rede envolvendo política era o Silas, e o Marçal engoliu ele. E tem um vídeo do Silas que saiu hoje, tá? Até ele fala da aparência do Marçal? Da aparência. Ele acordou daquele jeito. Você viu isso? Ele fala da aparência e ele tá, tipo assim, bem assustado com o que ele tá vendo. Esse cara é um psicopata. Que, aliás, é um comentário geral, tá? Todo mundo que tá um pouco próximo do Marçal percebe isso. Que o sujeito é um psicopata, é um sujeito que simula as coisas, tem, vamos dizer, uma fingição endêmica, ele está permanentemente fingindo ser outra coisa, não tem sentimentos, é um cara que o Silas atacou ele falou, vai fazer uma roda de oração aqui, não sei se você viu isso. Não, eu não vi a resposta dele, não vi. Roda de oração pro Silas Malafaia. Nós vamos passar 2 horas orando aqui por ele, pela alma dele, não sei o quê. Entendeu? Ou seja, é um cara que joga um jogo de cinismo muito, muito forte. Então, eu acho que a gente que está acompanhando esse jogo, as coisas estão começando a se definir. E o único problema é o fato de que, se a gente está pensando em 26, está pensando em ganhar do Lula, e agora eu estou falando aqui como um Renan com chapeuzinho verde e amarelo do Brasil, pensando não na missão aqui, mas pensando na vitória contra o PT. É a única chance que a gente tem. Se o Lula, há a possibilidade de não ser candidato, o que facilita muito ganhar do PT. Mas o Lula candidato, ele entra sempre como favorito, e vamos dizer, o track record dele diz isso, porque tinha as eleições que ele perdeu para o Fernando Henrique e para o Collor, ele ganhou todas as outras. O Lula, ele ganhou 2002, ele ganhou 2006, ele elegeu a Dilma em 10, ele reelegeu a Dilma em 14, e agora ele disputou ele em 2022 e ganhou. Então o Lula, falar que esse cara não é favorito tendo a máquina na mão, chega a ser meio ridículo, tá? Mas a melhor chance que a gente tem, é a chance mais provável, eu acho que é uma chance que ganha, tá? É a chance hoje com o Tarcísio, e a maior sabotagem disso seria botar um débil mental, um imbecil estelionatário como o Pablo Marçal, em que as pessoas vão se divertir muito, né? Você vai se divertir muito na campanha, ele vai chamar o Lula de ladrão, falar que é um complô comunista, mas estamos lenhados, tá? Então eu acho que... Se ele levou uma carteira de trabalho pro Paulo Marçal, pro Lula, ele levou um teco da barra da grade da prisão. Toma, porque o seu lugar é atrás desta grade. Todo mundo, mano, ele desenhou, velho, ele é ladrão, ele está atrás, ele tem que estar atrás da grade, entendeu? Então, inclusive assim, eu prevejo isso, ele vai levar um teco de grade e o seu lugar é atrás da grade, vai pôr a grade entre a câmera e o Lula, aí o Lula vai ficar com aquela imagem de grade na frente, mano... Seu lugar é no xadrez, ele leva um jogo de xadrez, vamos ver. Galera, a situação nossa aqui, nosso Brasilzinho, nosso Brasil varonil, não é exatamente a situação das mais bacanas, tá?
Pera, isso aqui não Essa internet é muito ruim. Nossa, é horrível a internet aqui do hotel. Tem que colocar aqui, ó, no chat. Ih, mas não tá aparecendo o chat. Tá ruim também. Mas vamos. Ah, não, tá sim, vamos lá. Tá rolando. Então, o pessoal botou derrete Marçal aí. Então, eu acho o seguinte, pra gente é contra-intuitivo, e acho que o Júnior vai poder botar uns reacts disso, da galera falando a gente, mas era contra-intuitivo atuar contra o Marçal, porque se a gente fosse pensar só no nosso interesse particular, a gente deveria estar fazendo igual o Daniel José. Apoia o Marçal, ajuda o Marçal a destruir o bolsonarismo, cresce com ele, pegando esse público. Mas não é o que a gente vai fazer. Eu acho que isso é tudo uma grande estupidez. Acho que isso não apenas beneficia a esquerda, e eu falo só isso, beneficia a esquerda, papo meio que de Nicolas, né? Vamos pensar um degrau acima. Nós precisamos conduzir a direita com gente menos estelionatária o tempo todo. Por quê? Porque se for uma competição de gente decente, eu não tenho problema nenhum. A gente ganha essa competição. O lance a galera parou de se preocupar com qualquer coisa e tá entrando em qualquer truque. Então, estelionatário, picareta, gente que é completamente retardada mental e tá aí só pra te enganar, essa pessoa, não importa que ela faça 10 mil Pai Nosso, falar que é cristão, esse cara tem que estar fora do jogo. Tirou esse cara do jogo, aí a gente discute com quem dá pra discutir. Entendeu? Eu não concordo com um monte de coisa do Tarcísio, eu não concordo do Tarcísio ficar andando no Bolsonaro. Então, mas eu prefiro, se a briga for MBL e Tarcísio, eu tô muito feliz se a briga for essa. Entendeu? Que a gente vai ter várias outras concordâncias e o convívio é pacífico. Então, eu acho que o jogo tem que ser esse, galera. Tá tudo bom. Não, eu acho isso também, e acho o seguinte, cara, a gente tem sempre que se colocar no lugar do inimigo, né? Se a gente acha que o nosso inimigo é o Boulos, se a gente acha que o nosso inimigo é a esquerda, vamos nos colocar no lugar deles. Quem você preferiria enfrentar? Imagina que você é o Guilherme Boulos, imagina que você é do PSOL, imagina que você é do PT. Quem você prefere enfrentar numa eleição? O Tarcísio ou o Pablo Marçal? Fala pra mim. O Tarcísio ou o Bolsonaro? Cara, para esses caras, eles vão fazer de tudo para isso. Eles vão fazer de tudo para que o nome da direita seja o Pablo Marçal e seja o Bolsonaro, um dos dois. E para nós é terrível, cara. E aí, assim, cara, uma coisa que me entristece muito, eu sempre faço essa analogia quando alguém de fora vem me falar, por exemplo, eu tava esses dias panfletando lá no Mackenzie, aí vem um cara falar, o Marçal, o Marçal é um lixo, tá. Mas e se for o Marçal e o Boulos? Eu falei, cara, mas olha essa situação, imagina que você tá jogando futebol, e tem um zagueiro do teu time, que toda vez que a bola vem para ele, dá um chutão pro gol do inimigo. E aí o inimigo pega a bola e faz uma jogada ensaiada e faz um gol em você. Se você for perguntar para ele, falar, cara, eu tô fazendo o que tem que fazer. Eu não quero a bola aqui, eu quero chutar a bola, eu quero fazer gol. Não, mas não é assim que se faz gol. Então você não pode achar que, porque o cara diz que é de direita, e ele diz que ele odeia o Boulos, porque o Boulos é um vagabundo e mostra uma carteira de trabalho, então este cara é o cara que está fazendo as jogadas certas pra gente ganhar daquele cara. Não. Ele tá chutando a bola para frente, tá dando chutão para frente. E cada chutão para frente que ele dá, o oponente pega a bola, faz uma jogada ensaiada, dribla a nossa defesa e faz o gol. Sim. Aí você fala, então você não quer passar a bola para ele, você quer fazer gol contra. Não, eu não quero, velho. Só que eu acho que esse não é o caminho para a gente enfrentar outro time. A gente pode falar a mesma coisa, e aí é uma instância ainda mais complicada, que é para falar do enfrentamento do Alexandre de Moraes. Eu acabei de ver aqui que o Alexandre de Moraes, ele bloqueou 180 milhões, um negócio assim, da Starlink do X aqui no Brasil, e jogou para a União. Basicamente, ele, não posso usar essa palavra, mas ele... Se apropriou indebitamente. Ele deu uma de collar, falando, só vou pegar emprestado aqui, sem prazo de devolução, né, o dinheiro de outros. Tá bom, vamos enfrentar o Alexandre de Moraes, bora. Tá, quem é o nosso time? E aí, cara, eu vivo repetindo isso daqui, velho. Olha o nosso time, velho. Nosso time é Marcos Doval, Girão, qual é o nome do outro lá? O Cajuru, Romário, Astronauta. Irmãos, não vai ter enfrentamento. Não vai. Você entendeu? Não vai ter. Outra coisa, só falar um negócio. Eu vi que umas pessoas, não muito, tá? O negócio tá bem apagadão, mas foram encher o saco do Kim, porque o Kim não está assinando o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes agora, que é um pedido de impeachment feito por deputados. O que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar impeachment? Eu ia falar isso. Você sabe assim, o Kim, por ele, poderia até assinar. Eu pedi. Quer jogar a culpa? Pode jogar a minha. O Arthur que vai concordar comigo, a gente teve essa conversa lá no Nacional. Querido Kim, os caras querem que você assuma uma briga absolutamente útil, porque essa discussão tem que vir do Senado, no momento que nós estamos montando o partido. A gente está montando o partido, esse partido vai ser julgado pelo TSE, aí querem que a gente assuma a briga deles. A gente não participa da estratégia. Se a gente fosse na manifestação que eles convocam, a gente seria vaiado. Eles culpam a gente pelo que está acontecendo, se a gente não tem culpa nenhuma. Eles que arrumaram briga, eles tentaram o golpe de Estado.
os senadores deles não estão pedindo impeachment de nada, eles não correm risco de porra nenhuma, e aí a gente tem que se fuder. Vai aqui, ó. Não, a minha resposta é simples. A minha resposta é simples. O Kim deve assinar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? Vamos fazer um acordo aqui? Se o Flávio Bolsonaro assinar, se o Girão assinar, se o Cajuru assinar, se o Romário assinar, quem mais? O Marcos Doval assinar. O de Santa Catarina? O Jorginho Saif. Sabe, tem o outro lá, o de Porto Alegre, o Heinz. Vamos fazer uma lista dos caras que se elegeram contra a censura. Se esses assinarem, então beleza. Tá todo mundo então comprando. Agora se estão realmente comprando, então beleza. Mas não estão. Não estão, velho. Então não vai ter, mano. Outra coisa. Não existe assinatura de um deputado ou pedido de impeachment. Isso aí é só... É só, tipo assim, faz uma baixa assinada aí e põe teu nome simbolicamente, tá? Mas o lance é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou falar pro Kim, pedir pro Flávio Bolsonaro fazer o pedido de abertura de uma CPI para investigar a ministra Suprema, a tal da CPI da Lava Toga. A gente vai tentar uma segunda vez. Vamos nessa? Porque aí, olha só que legal, a gente não vai fazer o impeachment do Xandão. A gente vai fazer o impeachment dos 11 ministros, mano. Nós vamos para cima de todo mundo. Vamos para cima do Toffoli, vamos para cima do Barroso, vamos para cima do Gilmar Mendes. Põe aí, Flávio Bolsonaro, vamos investigar o ministro Supremo? Faz uma nova CPI da Lava Toga? Aí você pode vir cobrar a gente. Só rapidinho sobre esse ponto, interessante você falar isso, porque eles estão falando que só tem faltam 4 senadores assinar para ter um pedido de abertura do pedido de impeachment. São 41 assinaturas. Então eles já têm, eles precisam de 27 assinaturas para fazer a CPI, uma CPI Lava Toga, e nem precisa do Pacheco. O Pacheco é automaticamente feita. Se eles quisessem fazer a CPI contra os ministros do STF, eles faziam hoje. Pronto. E eles vão falar que eles não vão conseguir, porque eles não tiveram esse mesmo número para conseguir as assinaturas para fazer vencer o Rogério Marinho para a presidência do Senado. Então, isso é muito mais jogo de cena, assim como eles estão fazendo outros jogos de cena há muito tempo. Por exemplo, eles tiveram que apoiar e permitir, não só que o nome indicado pelo Lula para o STF primeiro fosse o Zanin, mas o Dino também. Só que o Dino era, é ruim demais. Aí eles combinaram de, não, isso aí eu tô contra o Dino e tal. Fez qualquer coisa e jogo que segue. E assim, existe um outro ponto também que é o seguinte, velho. Eu vou fazer uma analogia besta aqui. Ontem eu fui com o Costenaro lá na UERJ, né, Universidade aqui do Rio de Janeiro, que estava ocupada lá, porque eles se conhecem, né? Eu fui lá com o Costenaro, e aí, beleza, deu uma confusão, só que, mano, os caras invadiram o prédio da reitoria. O prédio da reitoria é longe pra cacete da saída. Mas longe, eu tô falando assim, tipo, uns 3 quarteirões da saída. A hora que deu bololô, e os caras vieram, sei lá, uns 30 caras pra cima, e a gente tava em 5, a gente foi andando meio rápido, e os caras ainda, recua, fascista, recua, bebê. Aí um moleque, mais folgadinho, que tava com uma... E o moleque era, mano, um baixote, meu tamanho, magricelo, né? Vai, segura as pernas dele, pra cima de mim. E eu tava andando. Se eu corro, o que acontece? Apavoramos ele, vamos pra cima. Se eu não corro, se eu tô andando normal, eu tô indo pra onde eu tenho que ir, mas eu tô mostrando, irmão, se vier, vai tomar. Mas eu também não vou sair correndo. Mas eu também não vou ficar aqui. Eu tô indo embora, mas na minha velocidade. O que eu tô querendo dizer com isso? Se esses caras dão um sacode, né? Assina aí o que? Claro, assina. O que esses caras vão falar? Peraí, então, nossos ataques fazem efeito neles. Nós estamos conseguindo machucar. E a gente tem que mostrar o contrário. Irmão, pode vir Pablo Marçal, pode vir, sei lá, Coppola, pode vir Nicolas, assina isso, faz aquilo. A gente é muito, muito consistente. Não, nós não vamos fazer. E pau no seu cu, bicho. Nós não vamos fazer. A nossa estratégia é outra. A nossa estratégia é completamente diferente de vocês. Eu não vou aplaudir o zagueiro que tá dando chutão para outro time fazer gol. Ponto final. Eu não vou fazer isso. E acabou. E ponto final. É que a resposta rápida é condicionante. Faz o seguinte, manda essa galera da verdadeira direita fazer isso, aí a gente vai no embalo. Isso. A gente, te ajuda o apoio daqui, dele. Mas é o seguinte, nós não vamos ter linha de frente de estratégia errada feita por esses caras só para aparecer no período das eleições. Não vamos. Ninguém aqui é bucha de canhão. Se você acha que nós vamos ter vocação de véia do Zap que ficou na frente de quartel trabalhando pro mito enquanto ele estava nos Estados Unidos, não vai rolar. Zero a chance. Não vai rolar. Quando nós tivemos a estratégia, nós tivemos condução de estratégia para o impeachment da Dilma,
que naquela época não tinha Bolsonaro, eram os movimentos de rua, tinha lá a Janaína Pascoal, lá, tinha uma Lava Jato acontecendo. O que nós fizemos? A gente dava a cara em tudo que a gente fazia, ia na imprensa explicar a estratégia, tocava a estratégia com inteligência, não era trouxa, e ganhamos, tivemos impeachment. Agora, quem toca a estratégia é o Flávio Bolsonaro. Eu não tenho vocação, com 40 anos de idade, tá, para ser soldado raso do Flávio Bolsonaro. O Kim também não, eu recomendo você que está assistindo, não seja. Todas as vezes que você foi soldado desses caras, se tiver um ex-bolsonarista aqui, por favor, fale, você tomou na tarraqueta. Todo mundo que quis dar uma de corajoso servindo a família, tomou na tarraqueta. Não tem a vocação de otário. Ah, mas o Xandão, ele virou um ditador? Alguém aqui discorda disso? Agora, a estratégia para fazer o enfrentamento a esses caras não deve ser nunca a seguinte estratégia. Você é a linha de frente de uma turma que está atrás decidindo o que vai fazer. Porque todo mundo sabe que o Bolsonaro quer não é derrotar Xandão. Tudo que o Bolsonaro quer é recuperar direitos políticos e não ser preso. Então você vira a linha de frente para uma briga em que equipara, e não vai acontecer isso, mas que tenta equiparar as condições de força de um lado do Xandão, do outro à direita, e aí o Bolsonaro chega, ô Xandão, vamos chegar num acordo, que é o que ele tentou fazer agora, antes da manifestação, tem matéria na imprensa. Ele tentou se comportar assim, não tem nada a ver com isso. Eu mandei alguém para frente de quartel? Não, você mandou? Também não. O Kim mandou alguém para frente de quartel? Alguém ficou tentando falar que a urna era fraudada? Não. A gente ficou tentando dar golpe de Estado, sublevar a polícia, convencer general? Não, então assim, não tem nada a ver com essa merda. Nós não causamos essa merda. Nós não tem, e você também não. Então a gente não vai submeter as pessoas que nos acompanham ao papel de soldado raso do Flávio Bolsonaro, mas nem a pau.